Daí, pessoal, a ideia desse vídeo aqui é explicar um pouquinho mais para vocês sobre a era napoleônica, especialmente como que ele assumiu o poder e quais são as características da primeira fase do governo dele, que é a fase chamada de consulado. Então, o que que ele fez durante esse período do consulado, o que que Napoleão Bonaparte foi tão importante para a França durante esse período. Para isso, a gente vai fazer uma breve revisão do que foi a Revolução Francesa, as fases da Revolução Francesa, e daí a gente entra na Era Napoleônica. Então, vamos lá, vamos começar. Então, lembrando algumas coisas para vocês. A Revolução Francesa começa em 1789, foi uma revolução que teve algumas fases diferentes. A gente tem a primeira fase, na qual a monarquia constitucional acontece na França, você continua tendo rei, mas esse rei ele é obrigado a jurar obedecer a uma constituição que limita os seus poderes. A principal característica dessa constituição é que ela foi feita por uma burguesia e as leis desse período elas beneficiavam essa burguesia. Só que quando o rei tenta fugir da França, acaba sendo capturado, ele é julgado e condenado e executado. Ele fica com a cabeça mais curta na guilhotina. Começa a segunda fase, conhecida como Assembleia Legislativa, mas também tem uma fasezinha aqui que é conhecida como a fase do terror, o que é a fase mais popular que você tem dentro da França, a fase onde é que o povão assume o poder, o sans-culotte assume o poder. Só que o Robespierre, que era o líder do sans-culotte, ele acaba tendo mania de perseguição, manda matar um monte de gente, acaba se isolando no poder, e ele acaba sofrendo um golpe quando a burguesia volta ao poder através do diretório. Então, em 1794, o diretório prende e executa o Robespierre e assume o poder. O problema é que a situação da França estava caótica, só para vocês terem algumas ideias. A França estava em guerra com outros países, então ele estava em guerra com a Inglaterra, ele estava em guerra com a Áustria, ele estava em guerra com as grandes potências europeias. Além disso, você tinha uma grande insegurança, uma grande instabilidade dentro da França. A Constituição não estava valendo direito, os camponeses tinham invadido cartórios onde é que eles queimavam títulos de propriedade, títulos de dívida pública também eles foram queimados, ou seja, a França estava um gigantesco caos, a população passando fome, crise de desabastecimento, estradas bloqueadas, pontes destruídas, guerra com outros países, assim, uma situação que estava extremamente caótica. E só tinha um homem que estava à altura do desafio de conseguir governar a França. Somente um homem tinha estatura suficiente, estatura moral suficiente para conseguir assumir o poder dentro da França e conseguir colocar ordem nisso tudo. E o nome dessa pessoa era Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte ele era nascido na ilha de Córcega, que fica perto da Itália. Ele tinha um sotaque muito forte, pelo jeito que ele falava, característico da região na qual ele nasceu. Ele entrou no exército muito cedo, então com acho que 14, 16 anos ele já fazia parte do exército francês, mas ele também subiu muito rápido dentro do exército. E se não me engano, com 24 anos, ele já era general dentro do exército francês e ele começou a se mostrar um grande gênio militar. Então ele foi um dos líderes de uma incursão que aconteceu lá no Egito, liderando tropas francesas lá no Egito. É o cara que vai liderar essa missão que vai ter o Champollion, que vão encontrar a Pedra de Roseta, que vai abrir o caminho para os estudos de toda a egiptologia. É o cara que vai encontrar lá o nariz da esfinge, depois levar para a França. Então, assim, ele era um grande gênio militar. E como ele tinha essa fama toda, as pessoas dentro da França acreditavam que ele era o homem certo para conseguir governar a França. Então foi arquitetado um golpe, o nome desse golpe é 18 de Brumário, isso é uma data, tá? 18 de Brumário é um dia de um mês, porque na Revolução Francesa eles mudaram os nomes dos meses e Brumário é o nome de um mês. E nesse dia 18 de Brumário, membros do próprio diretório arquitetaram um golpe para que Napoleão pudesse assumir o poder. E Napoleão vai assumir o poder dentro da França. Começa então a primeira fase do governo dele, chamada de consulado. Nessa fase do consulado, que vai de 1799
a 1804, o governo de Napoleão tem algumas características. Primeiro, Napoleão não governa sozinho. Ele é um entre 3 cônsules. Então você tem 3 cônsules que são escolhidos para governar a França, e Napoleão é um desses cônsules. Só que ele era o primeiro cônsul, ou seja, o mais importante de todos os cônsules. E durante esse governo, a principal característica de Napoleão é acabar com a crise interna. Ou seja, Napoleão precisava arrumar a casa, ele precisava arrumar a França, porque a situação com a França estava bem complicada. Por exemplo, por causa da Revolução Francesa, a Igreja Católica perdeu as suas propriedades, padres foram assassinados, então a situação para a Igreja estava bem complicada. Então a Igreja Católica resolveu cancelar todos os serviços dentro da França. Então não aconteciam mais batismos, não aconteciam mais casamentos, não aconteciam mais funerais. Então tudo aquilo que a igreja oficiava, né, os seus serviços, foram cancelados, né? Então eles pararam com isso. Para resolver essa situação, o Napoleão ele resolveu fazer uma concordata com a igreja. É um acordo com a Igreja Católica na qual a igreja recebia alguns benefícios, né, a liberdade para atuar em algumas questões, não recebeu todas as suas terras de volta, não recebeu tudo aquilo que ela tinha antes da Revolução de volta, mas ela recebeu uma liberdade de atuação e com isso ela reconhecia o governo de Napoleão e ela começava a atuar de novo dentro da França. Então ele selou essa paz com a igreja, essa concordata com a igreja. Ele também selou acordos de paz e armistícios, ou seja, eles deram uma pausa na guerra com algumas potências europeias, né? Tipo com a Inglaterra, com o Império Austríaco, porque o Napoleão sabia que ele não podia guerrear com eles enquanto a situação interna não estava em ordem. Então ele acaba conseguindo costurar acordos de paz com as potências estrangeiras. Ele faz reformas internas, por exemplo, a educação se torna pública e universal. Então ele resolve fazer uma educação pública. Afinal de contas, você tem que lembrar que a Revolução Francesa e a Era Napoleônica eles são todas herdeiras do Iluminismo. E o Iluminismo acreditava na ilustração, no conhecimento como forma das pessoas saírem das trevas da ignorância. Então a educação tinha um papel muito importante. Então, através de uma reforma de Napoleão, essa educação vai ser oferecida para as pessoas dentro da França. Ele também vai ser responsável pela fundação do Banco da França. E esse Banco da França vai, de alguma forma, com alguns investimentos, com algumas ações, tentar resolver a crise interna, a crise econômica que existia dentro da França. Ele também toma outras ações, que são ações mais práticas. Por exemplo, eles aumentam as terras agricultáveis, fazendo obras, drenando pântanos, para que aqueles pântanos possam se transformar em obras agricultáveis. Ele amplia estradas, ele amplia portos, ele constrói pontes para interligar regiões. Em outras palavras, Napoleão consegue, durante esse período, ele consegue arrumar a casa, ele consegue arrumar a França. E a sua maior obra durante esse período, a obra pela qual ele ficou conhecido nesse período, é o chamado Código Civil Napoleônico, do qual eu vou falar um pouquinho mais para vocês. O Código Civil Napoleônico ele é construído num momento de grande insegurança jurídica. O que significa isso? Depois da Revolução, a Constituição não estava valendo direito, os burgueses fizeram leis que beneficiaram os burgueses, tirando privilégios, tirando o direito dos nobres. Esses privilégios não foram estendidos para o resto da população, leis foram aprovadas, leis foram tiradas, então você tinha um caos, você tinha um cenário que nós chamamos de insegurança jurídica. E para resolver esse problema, o Napoleão ele contratou 4 juristas, 4 pessoas que entendem de leis, para fazer um código civil que resumisse as principais leis que cuidam dos assuntos civis. E esse código civil ele era para ser construído numa linguagem clara e acessível. Ou seja, não era para ter um juridiquês muito rebuscado, ser escrito em latim ou algo assim muito superior, porque ele era para ser simples, conciso e acessível para o terceiro estado, principalmente para a burguesia. E esse Código Civil ele trata das questões do direito civil, ou seja, dos assuntos que são
pertinentes às pessoas, a posse de bens e a propriedade que essas pessoas têm. Então ele cuida das pessoas, o que é casamento, ele cuida de bens, como que você é dono de uma coisa, qual que é o resultado disso, as consequências disso e a questão de propriedade. Como é que eu sou dono disso, se eu morro, para quem que eu deixo? Então esse processo é cuidado dentro do direito civil, dentro do Código Civil Napoleônico. E esse Código Civil, ele é considerado um dos marcos do direito, porque ele vai influenciar os códigos civis que vão aparecer em outros países, que vão aparecer em outros lugares. Então esse é o principal legado de Napoleão durante essa fase do consulado. Como o governo de Napoleão durante esses 5 anos foi muito bom, e ele começou a se tornar cada vez mais popular, Napoleão ele acabou fazendo 2 plebiscitos. No primeiro plebiscito, Napoleão pergunta para o povo se ele queria que se o povo queria que Napoleão fosse só um cônsul ou se ele fosse um cônsul vitalício, né, até ele morrer. O povo, que gostava muito de Napoleão, foi às urnas, votou e escolheu Napoleão como cônsul vitalício, o primeiro cônsul, o mais importante dos cônsules até o fim da sua vida. Em 1804, Napoleão arrisca um pouco mais. Ele faz um novo plebiscito e ele pergunta assim: vocês querem que eu seja cônsul ou vocês querem que eu seja imperador da França? E o povo, né, reconhecendo todas as obras que Napoleão tinha feito dentro da França, ele acaba escolhendo que Napoleão se torne imperador. E aqui a gente tem uma transição, uma passagem do consulado de Napoleão para o império. E nesse cenário a gente tem um dos eventos importantes que é a coroação de Napoleão. No quadro aqui do lado, né, eu peguei um enxerto do quadro chamado A Coroação de Napoleão. E esse enxerto ele mostra um evento bem significativo. Na coroação, Napoleão pega a coroa e coloca a coroa em cima da cabeça da sua esposa, da Josefine, e depois ele pega a coroa e coloca a própria coroa na sua cabeça. Ele já está usando uma coroa de louros, que era símbolo dos imperadores romanos, né? Então ele está dizendo mais ou menos o seguinte, ó, da mesma forma como os Césares governavam Roma, eu vou governar a França, e ele mesmo coloca a coroa em sua cabeça. E o outro cara que nós temos que está olhando isso daqui é esse personagem aqui, que é o Papa. O que tem de importante, o que tem de simbólico aqui? Normalmente, quem coroa é maior do que aquele que é coroado. E quem coroava as pessoas era o Papa. Então o Papa, com a autoridade que Deus deu para ele, colocava a coroa na cabeça do rei. E a hierarquia que a gente tinha era mais ou menos a seguinte: Deus, o Papa e o rei. E se o rei não obedecesse a Deus ou ao Papa, ele podia perder essa coroa. O que Napoleão fez? Ele disse o seguinte: quem coloca o poder na minha cabeça é o povo. Então eu estou colocando essa coroa na minha cabeça porque não estou sendo coroado pela igreja, nem pelo Papa. Esse poder vem de mim, coroa de louros, poder autocrático, né, como dos Césares romanos, e eu estou governando a pedido do povo. Então essa carga simbólica ela é importante aqui na coroação de Napoleão. Começa então uma nova fase do governo de Napoleão, que é a fase do Império. E essa fase tem algumas características diferentes. Isso eu vou deixar para vocês no próximo vídeo. Beleza? Abraço!